A gente fala muito aqui no nosso canal, na parte de desenvolvimento, né, das faculdades extrasensoriais, do campo bioplasmático, da frequência cerebral, da importância da carga elétrica das células, né? Isso é muito importante para a gente, você ter uma carga elétrica celular alta, porque até para desenvolvimento de faculdades extrasensoriais, isso é importante para você ter também um fluxo eletromagnético legal ali. Eu gostaria de saber, do ponto de vista da medicina integrativa, tudo isso que você está falando tem alguma relação com carga elétrica celular ou não? Total, total, porque a célula ela tem uma energia, ela tem uma carga elétrica. Uma célula saudável, ela tem de menos 25 a menos 20 de microvolts. Se for medir, você vê. Você consegue aferir isso aí. Isso é uma célula saudável. À medida que a gente vai obtendo hábitos saudáveis, alimentação alcalina, água alcalina, inclusive o pH do nosso sangue, do nosso corpo, e assim, ele varia de 0,35 até 0,45. Quanto maior o nosso pH do nosso corpo, maior é a carga elétrica. Por que pareça, a carga elétrica ela aumenta. Quanto maior o nível de oxigenação do nosso corpo, maior também é a carga elétrica. Por isso que a gente pede para a alimentação, ela influencia diretamente na carga elétrica. E as doenças crônicas, todas elas têm uma carga elétrica deficiente, uma carga elétrica baixa. Existem algumas doenças que acentuam mais ainda esse problema da carga elétrica. O hipotireoidismo, sedentarismo, é uma coisa que a gente não falou ainda, mas é muito importante, a questão odontológica. Pessoas que têm problema de canal, infecções subclínicas, no caso, isso aí atrapalha enormemente a carga elétrica. Então, a carga elétrica tende a baixar também. O hipotireoidismo é uma doença, vamos dizer, eu considero uma epidemia, porque não basta os exames laboratoriais estarem normais. Por incrível que pareça, mesmo com os exames laboratoriais normais, a pessoa está com hipotireoidismo. Hipotireoidismo que a gente fala subclínico. E muitas das vezes a pessoa até que tem um certo produção de hormônios, mas aquela ação dos hormônios, chave e fechadura, porque a tireoide ela produz o T4, que é um pró-hormônio. O T4 não é hormônio, é um pró-hormônio. O T4 ele não tem receptores nas células. Então, o que acontece? Ele é produzido na tireoide, o T4, 4 moléculas de iodo e um aminoácido chamado tirosina. Aí, lá mesmo na tireoide, a tireoide produz o T3, o próprio trabalho da tireoide para trabalhar, aí sim, o T3 já é um hormônio. Aí aquele T4 ele é carreado para ir para o fígado, para ir para o baço e para o intestino. Então, no fígado, baço e intestino, lá ocorre a transformação do T4 livre no T3 livre. Aí sim, quando acontece essa transformação, na presença de zinco, de selênio, por isso a importância da suplementação. A ferritina é boa, ferro, aí sim há essa transformação. Aí o T3 sai desses órgãos, baço, fígado e rins, e vai ser distribuído, vão ser carreados, tem uma molécula, ele se adere e transporta esse T3 para ser distribuído para todas as células. Todas as células do nosso corpo têm receptor para T3, todas. E o T3 é importantíssimo para poder na geração de energia, geração de melhorar a carga elétrica. Se tiver problema, vamos dizer assim, primário, na tireoide, às vezes não tem a produção adequada de T4, tem que ser corrigido. Está tudo bem na tireoide? Ah, não, mas tem problema a nível de fígado, não está transformando o T4 em T3, a nível de baço, a nível de intestino. Nós temos que cuidar também desses órgãos. E aí, como as pessoas alimentam muito mal, hoje em dia o fígado está intoxicado, o intestino está desbiótico, acabei de falar aí anteriormente, o problema que acontece no intestino, e a maioria dessa conversão é feita no fígado e no intestino. Então, assim, é fundamental, importância, totalmente importante normalizar a função desses órgãos. E aí, T4 chegando nas células, a célula tem que ter um receptor para o T4 atuar. Se esses receptores estiverem, vamos dizer assim,
entupidos, ocupados, mas ocupado com o quê? Ó, xenobióticos, xenoestrógenos, todo tipo de tóxicos, chegam ali e entram ali. Aí você faz o exame laboratorial e consta que lá está tudo normal. Mas você vai conversar com o paciente, está cheio de sintomas relacionados ao hipotireoidismo. Por isso que eu falo, a tireoide é um órgão muito mal entendido na medicina. Muito mal entendido, muito mal compreendido, totalmente mal compreendido, a tireoide. Porque a maioria do pessoal não tem essa visão, e a gente tem que valorizar muito a clínica. A gente tem que ter ouvidos, tem que ter paciência de ouvir e fazer esse diagnóstico. E a partir do momento que você trata isso aí, a pessoa melhora completamente. Porque a tireoide ela tem uma relação também com a adrenal, né? Sim. Tem que analisar também a questão da adrenal. Então, se você, por exemplo, está com a adrenal com cortisol baixo, ou com cortisol muito alto, com certeza vai afetar a produção de T4. Então, está tudo correlacionado. A parte da tireoide, do pâncreas, da adrenal, está correlacionado a parte intestino, cérebro, imunologia. Eu digo que são trindades. Está correlacionado fígado, rins e linfático. Então, tudo isso aí tem que estar bem, tem que estar funcionando, né? É uma sinfonia. O organismo funcionando, colocando ele para funcionar, o processo de adoecimento vai diminuindo gradativamente e a pessoa começa a ter, realmente voltar a ter saúde. Mas a questão da carga elétrica é isso aí. Eu diria que a tireoide é um dos principais fatores. Claro, tem outros também, né? Igual eu falei, a questão do sedentarismo é terrível. A prática de atividade física ela acelera, melhora, aumenta a carga elétrica nas células, né? A própria intoxicação do meio celular dificulta a transmissão dos elétrons, dá o salto, né? Então, assim, a diminuição da carga. Com certeza, a carga elétrica tem tudo a ver com a saúde e tem a ver também com a doença.